Boa noite, pessoal. Eu e a Daniela estamos aqui para mais um bate-papo na rede. E o tema escolhido hoje, né, nessa nossa trajetória aí de discutir o ECA, né, de promover a desmistificação do ECA, hoje nós escolhemos como tema políticas públicas para crianças e adolescentes e a fiscalização do Conselho Tutelar. Uma boa noite a todos e vamos aproveitar este momento e fazer o melhor possível. Daniele, minha querida amiga, boa noite, seja muito bem-vinda a mais esse bate-papo na rede com foco em desmistificando o ECA. Boa noite, todos e todas que estão chegando para acompanhar a nossa live. É sempre uma alegria a gente tratar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tornar este estatuto mais conhecido, a fim de que as pessoas, e você que está aí nos acompanhando, que é mãe, que é pai, que é profissional, que atua na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente, possa ficar cada vez mais informado, informada sobre os direitos da criança e do adolescente. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Legal, Dani. E aí já vamos começar, né? Já vamos entrar logo nessa história de o que são políticas públicas, né? Porque o que acontece, pessoal? É um tema que está na ordem do dia, né? Eu vejo muita gente falando, porque as políticas públicas, porque faltam políticas públicas, porque precisamos de políticas públicas e etc. Mas, afinal, o que são políticas públicas, tá? Então, vamos lembrar o seguinte: todos nós somos sujeitos de direitos, né? Nós adultos e crianças e adolescentes também. E aí, as políticas públicas, gente, nada mais é do que programas, ações e serviços destinados a atender os nossos direitos, tá? Quando nós falamos em direito da criança e do adolescente, isso é muito bem definido no ECA, tá? Então, a definição de políticas públicas para criança e adolescente é que as políticas são realizadas por meio de um conjunto articulado de ações entre governo e sociedade civil. Isso é uma coisa muito bacana, porque é um princípio constitucional. A nossa Constituição de 1988 trouxe isso, gente, alguns princípios, tá? Um princípio fundamental: descentralização político-administrativa. O que significa isso? Que não deve ficar, que políticas públicas não é só competência dos governos executarem. Não fica só na mão, por exemplo, vamos falar da instância local, de prefeitura. Então, não é apenas obrigação do prefeito ou da prefeita executar políticas públicas, tá? E a nossa Constituição traz um outro princípio também, que é a participação popular na formulação das políticas de assistência social em todos os níveis da federação. O que significa isso? No nível municipal, no nível estadual e no nível federal, tá? Então, não podemos perder isso de vista. Políticas públicas, conjunto articulado de ações entre a sociedade civil e o governo. E a sociedade civil, de que forma? Tá? Uma das formas é a sociedade civil organizada com assento, sendo eleito, por exemplo, para os conselhos municipais. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Assistência Social, por exemplo. Então, vamos focar na nossa área. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma instância, é um espaço para se pensar, traçar e fiscalizar as políticas públicas, tá? E aí é muito interessante que, olha só, quando nós falamos em execução de políticas públicas, além de ter bem definido quem é que vai executar, nós temos também bem definido quem vai fiscalizar. Então, por exemplo, no caso das políticas para crianças e adolescentes, nós temos como fiscalizadores o Ministério Público, o Poder Judiciário e o Conselho Tutelar. E aí a Daniele, nossa amiga, como vocês sabem, que foi conselheira tutelar durante 10 anos, né, por quase 3 gestões aí completas, vai nos falar um pouco da experiência dela no Conselho enquanto fiscalizadora de políticas públicas.
E aí, pessoal, avançando mais um pouquinho, quando nós falamos em criança e adolescente, nós temos uma outra questão estabelecida no ECA, tá? Criança e adolescente é prioridade absoluta. O que significa isso? Que deve ser pensado, em primeiro lugar, tá, na formulação e na execução das políticas, tá? E, além disso, como eu costumo dizer, bom, o que nós precisamos para executar políticas públicas? Dinheiro. Não dá para fazer política pública sem dinheiro. E aí, se criança e adolescente é prioridade absoluta na formulação e na execução, deve ser prioridade também na hora de discutir o orçamento, né, e de destinar verba para as políticas públicas para criança e adolescente. E aí, Dani, eu sei que você tem um recadinho aí, um lembrete, né, que eu sempre gosto de fazer aos conselheiros tutelares, né, sobre essa questão do orçamento, porque olha só, não é competência do conselho tutelar executar políticas públicas, não é isso? Mas aí, qual é aquele lembrete que a gente faz para os conselheiros tutelares, que está no artigo 136, mas que muitos conselheiros não se lembram? Verdade, Thelma. É muito importante os conselheiros e as conselheiras se apropriarem de uma das atribuições do Conselho Tutelar, que é assessorar o poder executivo do município na criação de políticas públicas para criança e adolescente. Então, assim, é, todos, todas as pessoas que se dispõem a ser conselheiros e conselheiras tutelar também precisam estudar ou receber a capacitação do município para entender um pouco também sobre as leis orçamentárias, entender um pouco sobre o orçamento, como que se constrói, como que se organiza o orçamento do município. E isso é muito importante a gente saber, porque não adianta também a gente se levantar hoje, quem é conselheiro, e dizer, eu acho que no bairro tal precisa de uma atividade para os adolescentes jogarem futebol. É um exemplo assim bem... Uhum. Mas se não é um estudo, se não for o tempo de colocar isso dentro do orçamento, então o acompanhamento do orçamento pelos conselheiros e conselheiras deve ser assim anual. Eles devem se informar e se preparar para fazer esse acompanhamento de forma adequada. A gente acha muito importante falar sobre a questão das políticas públicas para criança e adolescente. Isso se enquadra muito na questão da participação popular, que a Thelma está falando aí no começo, da nossa participação nos conselhos, do nosso acompanhamento, e agora falando nós, não nós conselheiros, mas nós, pessoas, população. Por quê? Tudo isso é um conjunto muito articulado, sabe? As políticas públicas. O que a Etelma já descreveu teoricamente o que são as políticas públicas, então é aquele conjunto de ações que o Estado precisa garantir para a sua população. Em várias lives a gente tratou sobre alguns direitos, por exemplo, o direito à moradia, o direito à saúde, que são constitucionais e que os diversos poderes têm obrigação. Obrigação. Não é fazer favor, é obrigação de garantir para as pessoas o acesso a essas políticas públicas. Hoje nós estamos falando especificamente de políticas públicas para criança e adolescente. Isso passa por atendimento na saúde adequada para essa população, de atendimento educacional, de atendimento em creche, de atendimento na pré-escola,
na educação fundamental, de atendimento, de atividades de lazer, de esporte, de atividade, de garantia também de atendimento pelo serviço social do município, através dos CRAS, dos CREA, de garantir para os adolescentes atividades profissionalizantes. Tudo isso é política pública. E cada município tem que identificar a política pública que ele está precisando. Então, que está precisando, no caso, para criança e adolescente. Como, então, que a gente vai entender o funcionamento disso? Veja só. Vamos voltar aqui para o Conselho Tutelar agora. O Conselho Tutelar, ele precisa, então, se organizar e receber e sistematizar os atendimentos que são feitos no Conselho Tutelar, tá? Isso não passa só pela responsabilidade do Conselho Tutelar, mas da Prefeitura, em termos de garantir aos conselheiros a facilidade para fazer essa sistematização. O Conselho Tutelar, tendo feito essa sistematização, ou seja, esses números de quantas pessoas que foram no conselho procurando creche, de quantas pessoas que foram no conselho precisando de tratamento para adolescentes envolvidos com questões de drogas, de quantas pessoas que foram no conselho por conta de violência contra criança e adolescente intrafamiliar. Então, o Conselho Tutelar, tendo esses dados, encaminha para o Conselho Municipal dos Direitos da Adolescente, o CMDCA. Então, é tudo muito bem coordenado. E o CMDCA, então, que é aquele que faz a inscrição das entidades que atendem criança e adolescente, deve, por meio desse relatório que o Conselho Tutelar fez, identificar as demandas do município. Você quer continuar ou eu posso continuar, Elma? Você tá sem voz. Ah, você colocou. Ah, tá. Tá. Não, porque estava na hora da participação dos cachorros, mas finaliza aí essa parte que eu já entro nessa questão de CMDCA também. Ah, beleza. Então, o CMDCA identifica, então, as demandas do município e vai, então, promover a inscrição de entidades que atendam a essas demandas. Além que o CMDCA, como nós já falamos algumas vezes, é um conselho paritário. Ele é composto por 50% das pessoas da sociedade civil, ou seja, do povo, de nós, e outros 50% que representam as entidades governamentais, a prefeitura, a Câmara Municipal. Então, esse trabalho conjunto do CMDCA, a partir dos dados que foram enviados para o Conselho, pelo Conselho, vão identificar as necessidades de políticas públicas para criança e adolescente dentro do município. E a próxima etapa, que eu vou só falar, mas depois a gente explora mais um pouco, é a etapa da fiscalização. Tá? O CMDCA, depois que ele faz as inscrições das entidades de atendimento à criança e adolescente, deve devolver para o Conselho Tutelar. E sempre que tiver inscrições novas de entidades, deve devolver para o Conselho Tutelar, para que, então, o Conselho Tutelar possa fiscalizar essas entidades e ver se elas estão adequadas para atender essas crianças e adolescentes. Eu sei que é um pouquinho técnico, mas é importante a gente saber
de todos esses passos, né, para a gente entender como são construídas como que deveria ser para construir essas políticas públicas, né? Pode ir, Maravilha, Thelma, depois Dani. eu vou. Maravilha. E é isso, eu acho que nós temos que juntar aí, né, o popular com o técnico, né, para que as coisas melhorem. Então, gente, é uma coisa que nós falamos muito. O Conselho Tutelar e o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, precisa estar em estreita relação. E por que isso? Porque o Conselho Tutelar não vai executar políticas diretamente, mas pode auxiliar o CMDCA a pensar essas políticas, né? E esse relato que a Dani trouxe é muito importante, gente, porque nós falamos muito do quê? Na necessidade de um diagnóstico da situação da criança e do adolescente em cada município. Então, nós precisamos conhecer qual é essa situação para poder pensar e traçar as políticas públicas mais adequadas, aquelas que se fazem necessário. E aí, quando a Daniele fala, né, do Conselho Tutelar passar dados para o CMDCA, esses dados agregados, né, do atendimento, nada de dado pessoal, de nome, mas, né, quantos casos foram atendidos, né, quantos de violação, se tem retaguarda de atendimento, ou seja, se tem rede de atendimento ou não, é para subsidiar o CMDCA, que é um dos órgãos, né, que deve fazer, né, ou pelo menos aí encomendar o diagnóstico da situação da criança e do adolescente. E aí, Dani, quando você falou da questão técnica, então vamos pegar mais um pouquinho do técnico. Tudo isso que a Dani está falando, gente, tem uma coisa, olha só, as políticas públicas para crianças e adolescentes, ela tem linhas de ação e tem diretrizes de atendimento, que estão muito bem definidas no ECA. Então, quando a Daniele fala, por exemplo, do CMDCA, do papel do CMDCA frente às políticas públicas, nós estamos falando de uma diretriz de atendimento preconizada pelo ECA. Outra diretriz de atendimento é a municipalização, né? Então, até repetindo, mas o termo é municipalização do atendimento. O que significa isso? Que as políticas públicas devem ser traçadas, pensadas e executadas pelo município, pelo poder executivo local, ou seja, pelo prefeito, pela prefeita. Por quê? Porque os munícipes estão mais próximos, né, dessa instância de poder. E essa instância de poder, por sua vez, pela proximidade, né, vai propiciar que saiba, né, ou pelo menos deve saber, né, Dani, quais são as necessidades da população. Bom, outra diretriz da política de atendimento, que aí a Dani já falou um pouquinho também, é a criação e manutenção de programas específicos, tá? Sempre lembrando, gente, da importância da descentralização político-administrativa. Então, por exemplo, se é da competência do governo fazer políticas de atendimento aos direitos sociais, por exemplo, construir escolas públicas municipais, construir creches, né? Não sei como esse nome varia para vários municípios. Aqui em São Paulo, há cerca de 20 anos, mudou para 6, né? Centro de Educação Infantil, que são as antigas creches. Então, é da competência da prefeitura. E aí, quando nós falamos de descentralização, nós falamos o quê? Nós temos também, por exemplo, 6 creches conveniados, ou seja, entidades, organizações da sociedade civil que também podem executar esta política, né? Inclusive com o financiamento do poder público. É necessário, quando a gente fala em CMDCA, em Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, lembra que eu falei no início da nossa live que para traçar políticas públicas precisamos de dinheiro? Então, no CMDCA tem o Fundo DCA, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aqui em São Paulo tem uma sigla, nós chamamos de FUNCAD. Então, precisa ter a manutenção desses fundos, né? O município precisa manter. Isso é outra diretriz. E aí, nós temos também 2 diretrizes que falam em integração operacional, que é para agilizar e para facilitar o serviço. Então, por exemplo, no caso de adolescente, a quem se atribua a autoria de ato infracional, é preconizado, uma das diretrizes, é nós termos a integração operacional entre Judiciário, Ministério Público,
defensoria pública e assistência social, tá? Se possível e preferencialmente no mesmo local. Aí entra entre aquelas coisas, né, dos nossos desejos, do que é necessário e do que desejamos. E integração operacional também, aí eu vou devolver a bola para você, Dani, para você falar principalmente da sua experiência, né, da integração operacional entre judiciário, Ministério Público, defensoria e conselho tutelar, né, pensando aí na ótica das políticas públicas e de assistência social, né, e na agilização do atendimento a crianças e adolescentes em programas de acolhimento institucional ou familiar, ou seja, crianças e adolescentes que estejam em abrigos. Pessoal, já já, eu vou passar a bola para a Dani agora, aí na sequência eu já coloco o comentário no ar para a gente responder, tá bom? E aí, Dani, na prática, como que se dá isso, né? As políticas estão atendendo essas diretrizes, e mais, né? Tem mais, eu vou falar só de mais 3 diretrizes para a gente finalizar, que assim eu já fecho todas as diretrizes. A mobilização da população e a participação popular é outro princípio indispensável, né? A especialização, alguém já comentou, não estou com a tela aberta, já vejo, sobre a necessidade de capacitação. Isso, olha que interessante, é uma diretriz que consta numa lei federal, tá? Portanto, é necessário, diretriz de política de atendimento, mobilização da opinião, desculpa, especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diversas áreas aí de atenção, né, das políticas de atendimento à criança e adolescente. Então, gente, isso é muito sério e é bem necessário que a gente lute por isso, tá? E também, finalizando, a realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e prevenção da violência. Olha que curioso, recentemente, né, eu fiz um projeto de capacitação para um município X, tá, em algum lugar aí do nosso Brasil. E aí foi interessante que um dos retornos, né, da instância decisória, né, que avaliou o projeto, falou assim, eles não precisam de capacitação, eles que se virem, assim, eu acho que a capacitação eles fazem pelo Google, entra no Google e pesquisa e pronto. Enfim, nós estamos falando de políticas de atendimento, nós estamos falando de políticas públicas de qualidade, e nós estamos falando de princípio, né, que consta em lei federal, não é assim, ninguém se capacita pelo Google, não é isso? Principalmente esses profissionais que trabalham com criança e adolescente, e que tanto anseiam e pedem capacitação para a gente. Vamos lá, Dani, falei bastante, é com você. Sim, sim. Na verdade, a Etelma falou do sonho, porque no Brasil nós temos leis muito boas. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto da Cidade, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a Constituição Federal, que é uma das mais perfeitas que tem no mundo, que quis promover a cidadania e a democracia. Então, nós temos leis perfeitas. Mas, se a gente não falar sobre elas, se a gente não brigar, se a gente não se apropriar, se a gente não participar, o que acontece? Às vezes a gente faz algumas reclamações nas redes ou entre nós, devia ser assim, devia ser assado. Na verdade, já existem leis para garantir o formato que deveria ser, elas não são plenamente aplicadas. E eu vou falar um pouquinho sobre nós aqui em Jacareí, que é de onde nós temos a nossa experiência. Eu falei no começo da minha fala que o Conselho Tutelar deveria, então, ao fazer os atendimentos, sistematizar, criar os dados dos atendimentos para encaminhar para o CMDCA. Mas, o que acontece? Por exemplo, em Jacareí, que nós temos em torno de 230 habitantes, tá?
conselho tutelar, tá? Veja só, que o ECA garante, né, que em todos os municípios da União deve haver ao menos um conselho tutelar, um colegiado constituído de 5 pessoas, né? Então, em todos os municípios deve ter ao menos um conselho tutelar, né? Que é um grupo de 5 pessoas, 5 conselheiros e conselheiras que são escolhidos pela população a cada 4 anos, tá? Veja que nós temos aqui, aqui nossas proximidades, Etelma, municípios bem menores, por exemplo, Santa Branca, que é um município que tem em torno de 4.000 habitantes. Lá tem também um conselho tutelar. Agora, veja só, compare só essa situação. Município de pequeno porte com um conselho tutelar e um município como Jacareí com apenas um conselho tutelar também. Então, veja só, se um município do Porto de Jacareí com apenas um conselho tutelar vai dar conta de fazer todo esse trabalho que de nós é cobrado através do ECA. Essa sistematização dos dados, né? Esse acompanhamento, esse assessoramento do Poder Executivo, do orçamento do município a fim de priorizar o seu adolescente. Então, os conselheiros não vão dar conta de fazer isso se o município não tiver adequado, estiver dando os recursos adequados para eles fazerem isso. E hoje, em Jacareí, os conselheiros, pelo menos eu estive no Conselho Tutelar de Jacareí até janeiro, e nós raramente conseguimos fazer essa sistematização. Então, falta isso. Outra coisa também que de nós é cobrado, mas pouca coisa ofertada, é a capacitação. Veja só, a questão do orçamento é uma coisa fácil da gente entender, né? Para você entender, tem o plano plurianual, lei orçamentária anual. Então, tem todos esses detalhes que as pessoas não sabem, que a gente, né, eu mesmo, para falar sobre isso, preciso ler mais um pouco e me apropriar, embora tenha estudado um pouco sobre isso, mas é um assunto que todo mundo domina, precisa ter capacitação para entender, porque não adianta também eu ir lá, olha, feito, eu vou te assessorar para política pública de criança e adolescente, mas eu não sei nem como que funciona isso. Então, é muito importante a capacitação, é muito importante ter o número de conselhos tutelares adequados para o município. Existe uma resolução do CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que recomenda a cada 100.000 habitantes que o município tenha conselho tutelar. No caso de Jacareí, nós deveríamos ter 2, tá? Então, isso já é começo de conversa. Continuando. Pode falar, só falar dessa questão do ciclo orçamentário e pegar também esse gancho da capacitação para colocar a questão aqui do nosso amigo, né? E tem uma coisa, eu também abordo isso em capacitação, que é interessante saber, né? Que isso que a Dani está falando, gente, é uma coisa chamada ciclo orçamentário, tá? E o ciclo orçamentário, ele é composto pelo PPA, pelo LDO e LOA, né? Lei Orgânica Anual, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. Então, é muito importante ficar por dentro dessas discussões e saber quando o orçamento vai ser votado em sua cidade. Porque se nós falamos em participação popular, se nós falamos que criança e adolescente é prioridade absoluta e deve-se pensar também no orçamento, né, de forma prioritária também, então, nós que somos do movimento pela infância e adolescência, nós que somos trabalhadores, que somos militantes pela infância e adolescência,
Precisamos estar de olho nisso. E vocês, conselheiros tutelares, né? Lembrando que está no ECA, né? Que vocês precisam assessorar, vamos colocar de novo aqui, lá no artigo 136 do ECA, assessorar o executivo local na elaboração da proposta orçamentária. Então, é interessante vocês darem uma lida rápida, procurarem ter em mãos aí o que é o ciclo orçamentário. E aí, Dani, falando nessa questão da capacitação, antes, né, do Marcos comentar, ou ele já tinha comentado, mas eu não tinha visto ainda, eu acabei de dar um exemplo que reflete isso que o Marcos fala. Olha, sabemos que conseguir capacitação para conselheiros tutelares é algo bem difícil de se conseguir, e me parece que isso é proposital. Se aqueles que devem fiscalizar não estão devidamente capacitados, as brechas no sistema se tornam enormes. Exatamente, Marcos. E o exemplo que eu dei nem foi uma proposta de capacitação para conselheiros tutelares, mas uma proposta de capacitação para profissionais que trabalham em SAICA, em um abrigo para criança e adolescente, que eles mesmos pedem, né? Bom, Dani, eu só queria fazer esse comentário. E lembrando, quando você fala também dos municípios pequenos, né, de 4 mil habitantes, tem uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe? Eu fico refletindo. Eu não sei, não sou especialista nisso, mas eu vou dar uma estudada. Quais são os critérios, né, para se emancipar, para que se tornem municípios? Eu fui fazer um trabalho em 2017 num município de 1.600 habitantes. Até então, o menor que eu tinha ido era 2.500. E para mim, né, enquanto leiga, isso não faz sentido eu ter um município com 1.600 habitantes. Eu acho que é uma coisa que deve ser repensada no nosso Brasil e que se tenha um número mínimo, sei lá, de 50 mil, 25 mil habitantes, mas eu acho um absurdo municípios tão pequenos, que nós precisamos pensar do ponto de vista do orçamento. Mas, enfim, pequeno desabafo é para outra hora também. E aí eu estava pensando também, estava aflita para falar, porque você está falando de Jacareí, né, com mais de 230 mil habitantes, que precisa ter o segundo conselho tutelar para ontem, né, porque daqui a pouco vocês chegam aí perto dos 300 mil. Bom, em São Paulo, nós temos 12 milhões de habitantes. Nós temos 52 conselhos tutelares. Nós deveríamos ter 120 conselhos tutelares, ou seja, não temos nem a metade. E aí, Dani, você fala da sua cidade com 230 mil, é claro que a gente não pode comparar, que as realidades são bem diferentes, mas para vocês que moram em municípios menores, imaginem o seguinte, que nós temos regiões aqui que um conselho tutelar tem aí um território de mais de 1 milhão de habitantes, ou beirando 1 milhão de habitantes, porque nós temos bairros extremamente populosos. Nós temos bairros que têm 3 conselhos tutelares, por exemplo. Tá? Então, é muito complicado. Precisa sim. E aí eu vou aproveitar essa interrupção antes de passar para a Dani, já colocar também o comentário do Paulinho, que ele diz o seguinte: boas políticas públicas para crianças e adolescentes devem ter total conexão e diálogo nos territórios, onde estão nossas comunidades, correto? Corretíssimo, e aí nós também temos que pensar, a nossa realidade brasileira, ela é tão complicada, que às vezes nós temos que pensar assim, em políticas, né, em priorizar, assim, escolher entre os mais necessitados, dentre os mais necessitados, para priorizar na hora de discutir e implantar as políticas públicas. É bem complicado. Com você, Dani. Exato, e eu quero comentar isso que o comentário do Paulinho e depois o do Marcos, porque isso que o Paulinho falou, de fato, é o correto, e se a gente conseguisse fazer os passos, a gente está falando de maneira correta, a gente conseguiria, inclusive, diagnosticar a necessidade de cada região, de cada território, né? Então, vamos falar de novo sobre os atendimentos do Conselho Tutelar. Então, a gente atende lá um certo número de pessoas, de mães, que estão conseguindo para os seus filhos e filhas vagas em creche. Então, a partir desse momento que a gente consegue organizar e sistematizar esses dados,
a gente consegue perceber onde as pessoas que estão procurando vaga em creche, qual região que são. Também a gente consegue identificar, por exemplo, em determinada região está tendo bastante incidência de adolescentes envolvidos com infracional, né? Então, essa determinada região. Então, que políticas públicas nós podemos pensar para essa região que está tendo tanta incidência de ato infracional? Em determinada região tem muitas crianças que estão sendo encaminhadas para o SAICA. Então, o que está falando para aquela região para a gente fazer a prevenção da violência contra a criança e o adolescente e elas, então, não serem encaminhadas para os SAICAs. Então, o diagnóstico é de suma importância, porque se não tem diagnóstico, o que acontece? As pessoas ficam, de repente, criando entidades e políticas que elas sentem, eu tenho vontade de trabalhar com criança nesse caso. Então, vai e faz uma entidade que talvez nem tem tanta demanda dentro do município. Então, é muito importante a gente construir esse diagnóstico. Agora, essa questão que o Marco estava falando sobre a fiscalização. De fato, tem duas situações dos conselhos tutelares com relação à fiscalização. Primeiro, novamente, a questão da demanda. Porque se os conselheiros passam o dia inteiro abarrotados de atendimento, sem conseguir parar, o tempo todo apagando fogueira, o tempo todo atendendo as pessoas que chegam nas sedes com todas as suas demandas, com todas as suas ações para resolver. Então, quando um município não tem o número de conselhos tutelares adequado para o número de habitantes, o que acontece? Só um conselho não dá conta de fazer tudo que tem para ser feito. Então, a questão da fiscalização acaba sendo deixada de lado. E isso é um problema muito grande. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente lista, e a ITEMA já também falou, sobre as diretrizes dessas entidades de atendimento à criança e adolescente. Né? Então, o tutelar, assim como o Ministério Público, a Defensoria, tem a obrigação de fiscalizar essas entidades, de acompanhar. Não está dizendo, a gente não sabe muito bem a periodicidade, não está aqui listada a periodicidade, mas eu penso que pelo menos a cada 2 meses, a cada 6 meses, dependendo do tipo de entidade, mas entidades, por exemplo, de interação, entidades de acolhimento institucional, requerem mais visitas, mais fiscalização. E aí, o que fazer quando o Conselho Tutelar não consegue fazer essa fiscalização? E o segundo problema, Marcos e Thelma, de fato essa questão da capacitação, porque o conselheiro tutelar, primeiro, ele precisa, ele não pode, eu vou lá fazer uma visita a determinada entidade que trabalha com criança deficiência. Ele ir sozinho lá e ir lá fazer o quê? Então, esse fazer o quê passa pela capacitação. É ele saber o que é uma fiscalização, o que ele vai fazer lá. Não é da carteirada. Tipo, não sei o quê. Não, ele tem que saber. E o conselheiro tutelar, conselheira, primeiro tem que saber que tem que ir em colegiado, não é sozinho, e saber o que esse colegiado vai olhar nessa entidade. Por exemplo, não é o papel dele olhar coisas que competem à vigilância sanitária, ou o bombeiro olhar se, sei lá, se o teto está adequado, se a janela está adequada, se tem equipamento de segurança e etc.
o conselheiro não tem a preparação para fazer isso, né? Então, Não é esse são técnico, né? outros itens. Não é esse técnico, né? Como? O conselheiro Exato, tutelar não é exato, técnico especializado. exato. Cada equipamento, cada serviço tem o seu trabalho numa fiscalização. E o conselho tutelar também precisa saber qual que é o seu trabalho quando ele vai fazer essa fiscalização, né? Então, e outra coisa, eu vou até daqui a pouco ler aqui certinho no ECA quais as ações que o conselheiro deve fiscalização. Mas veja só, existe a fiscalização de entidades e existe a constatação de denúncia, né? Qual é essa diferença? A fiscalização é algo que não requer nenhuma denúncia, é algo que deve ser feito com periodicidade, né? Que deve ser organizado para que, então, possa acontecer periodicamente nas entidades que estão lá inscritas no CMDA. A constatação de denúncia é diferente. Por exemplo, alguém liga no conselho, liga no Disque 100 e diz, olha, lá na entidade de acolhimento institucional, os funcionários agrediram uma criança. Um exemplo bem tosco, e a gente espera que isso não aconteça mais. Mas, enfim, é uma constatação de denúncia. É diferente, né? Então, por isso que a gente precisa entender essa diferenciação. E, para isso, precisa da capacitação. Porque, se não tiver a capacitação, a pessoa também vai chegar lá e não sabe o que fazer, né? Deixa eu tomar uma água aqui, espera um pouquinho. E eu vou, então... Enquanto a Dani bebe a água, só deixar uma coisa clara. Gente, conselheiro tutelar não é bombeiro, né? Então não vai ficar fazendo esse laudo técnico. Mas é claro que se o conselheiro tutelar foi lá fazer a sua fiscalização, como deve ser feito, como a Dani está falando e vai detalhar mais, e de repente notou que o teto está caindo, né? É uma coisa, ele não vai ficar procurando, mas entrou, é uma coisa visível a todo mundo, né? Aí vai relatar isso, mas também a instância adequada, não é, Dani? Isso, exatamente. Na verdade, é claro que tem que são gritantes, né? Que você vai ver e que mesmo que você não for técnico, você consegue ver, de repente, um monte de fio assim desencapado lá no quarto das crianças. Sim, tem coisas que são realmente gritantes e que é importante colocar no relatório. Mas isso, colocar no relatório, porque você não tem o que fazer, né? Isso, exatamente. Aí é que entra uma coisa muito, muito importante que a gente ia falar. O Conselho Tutelar vai, então, à entidade e a conversa com as pessoas daquela entidade, com o coordenador da entidade, identifica o corpo técnico se ele está atendendo. Por exemplo, uma entidade de acolhimento institucional precisa ter um grupo de profissionais, uma equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. Então, será que a entidade tem esse corpo multidisciplinar? Então, essas são as questões que precisam ser verificadas pelo Conselho Tutelar. Essa é uma das coisas. E o Conselho Tutelar, identificando coisas que não estão adequadas, vai então fazer esse relatório e, a princípio, fazer uma recomendação à coordenação desta entidade, a fim de que se adeque àquilo que está sendo solicitado, que está sendo previsto dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, é importante se fazer, não é de repente a gente, o Conselho Tutelar, falar, vou fechar isso aqui,
e etc. Não, todas as coisas têm que ser, assim, tem que ser feito parte por parte, né? Fazer as coisas de maneira tranquila e conversada, né? Então, é importante a gente trazer isso também. As entidades, né? Quais são essas entidades? Né? Todas as políticas públicas que atendem a criança e o adolescente, por exemplo, a gente sempre está falando muito das entidades de internação e semi-internação para adolescentes autores de ato infracional, né? Os SAICAS, né? Que hoje a gente usa esse termo SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente. Antigamente, e a gente precisa saber que não pode falar tipo orfanato, abrigo, esses nomes horríveis. SAICA é o nome certo que a gente usa hoje em dia, que são, então, essas entidades que acolhem as crianças e adolescentes em situação de violência, promovem essa medida de proteção extrema à criança e adolescente. Mas, além dessas duas entidades, a gente também tem, por exemplo, várias entidades que trabalham com crianças e adolescentes com deficiência, talvez com algumas deficiências específicas, né? Também escolas de ensino integral, escolas, creches, todas essas pessoas, todas atendem crianças e adolescentes. Então, é claro que as exigências para uma entidade de internação são diferentes das exigências de uma creche, por exemplo. Tá? Então, é importante a gente saber disso também. Então, e o conselho tutelar, quando ele vai na creche, ele tem que ter em mente o que tem que ter numa creche. Né? Então, numa creche deve ter um corpo, uma diretora, deve ter professores, deve ter assistente dos professores e etc. Eu vou numa entidade, eu tenho agora me policiar para não falar Fundação Casa, porque a gente sabe que não é só a Fundação Casa. Em São Paulo é a Fundação Casa, que atende adolescentes autores de ato infracional. Mas, por exemplo, tem que ter o assistente social, o pedagogo, tem que ter um diretor. Então, cada entidade tem algumas especificidades que o conselho tutelar deve saber antes de fazer a fiscalização, tá? Nós já fizemos. Thelma, se eu estiver falando muito, você pode cortar aí, porque... Não, fique à vontade, só encaixa, só vou te pedir para, por favor, já que você interrompeu, para encaixar a questão do Marcos aí na sua fala. Quais os prejuízos do Conselho Tutelar não conseguir cumprir com essa fiscalização? Que eu acho que tem até a ver com essa questão também da Fundação Casa. Então, exatamente. Existem prejuízos para essas crianças e adolescentes atendidos nessas entidades, porque se as questões dentro dessas entidades não estiverem adequadas, então o Estado ou a entidade que mantém esses serviços, ao invés de estarem promovendo a proteção, vão estar violando ainda mais o direito dessas crianças e desses adolescentes. Por exemplo, o serviço de internação para adolescentes autores de ato infracional. A gente sabe, né, que a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir da lei do menino Bernardo, que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma pessoa, guardião, diretor de entidades tem o direito, ninguém tem o direito de praticar qualquer ato de violência contra essas crianças ou adolescentes assistidos por essa entidade. E veja só, que se fiscalizações não acontecerem periodicamente, podem estar acontecendo coisas nessas entidades
prejuízo maior para essas crianças e adolescentes assistidos e que as consequências vão ser terríveis para a vida delas no futuro. Eu quero, em minhas participações em alguns cursos com outros conselheiros, a gente acompanhou situações de conselhos tutelares que foram impedidos de ir até a Fundação Casa para fazer fiscalização. E veja só, porque a juíza entendia que o conselho não tinha que ir. Mas tá aqui no ECA, no artigo 95 do ECA, dizendo que cabe sim ao conselho tutelar fiscalizar todas as entidades de atendimento à criança e adolescente inscritas no CMDCA, inclusive a Fundação Casa, porque a Fundação Casa, gente, precisa estar inscrita no CMDCA. Depois que eu terminar essa minha fala, eu vou até devolver a palavra para a Etelma, para ela explicar o que é isso de estar inscrito no CMDCA que a gente está falando tanto. Mas é importante saber que as entidades que atendem criança e adolescente, elas precisam estar lá adequadas com algumas exigências do CMDCA, precisam estar inscritas. E depois eu deixo a Etelma explicar sobre isso, tá? Muito bem. Então, nesse determinado município que eu estou falando para vocês, a juíza não permitiu que os conselheiros tutelares fossem até a Fundação Casa fazer fiscalização. E é muito estranho isso, porque a Fundação Casa também é entidade de atendimento e, consequentemente, também precisa ser fiscalizada. E aí entra naquilo que a gente estava conversando na nossa última live, de que às vezes o Poder Judiciário e o Ministério Público de achar que são os chefes dos conselheiros tutelares. E, na verdade, sabe que são entidades, que são serviços autônomos. O Poder Judiciário tem as suas atribuições, o Ministério Público tem as suas atribuições e o Conselho Tutelar tem as suas atribuições, mas ninguém pode ficar, então, querendo mandar um no outro. Então, é muito importante a gente saber que a Fundação Casa também é para o Conselho Tutelar fiscalizar, tá? E isso que só para concluir, vejam como que é importante fazer essa fiscalização, né? Então, os municípios precisam adequar a população que participa do CMDCA, participa da militância na luta pelos direitos da criança e do adolescente, tem que já ficar de olho. Será que o meu município tem conselho tutelar suficiente para atender a população e também fazer a fiscalização? Que o Conselho Tutelar do meu município está recebendo os recursos adequados para fazer a sistematização dos dados e então se identificar se no bairro tal está precisando de creche ou se está precisando de entidade para criança com deficiência. Então, tudo isso precisa realmente ser olhado para que o atendimento à criança e ao adolescente dentro do município seja feito de maneira mais adequada. E eu vou passar agora para a Etelma para ela explicar uma questão do CMDCA, mas Etelma, volta essa fala do Marcos que completa a nossa fala, e a Eliane também está dizendo que é um tema de suma importância. Exatamente, a gente precisa tratar sobre isso. Por isso que quando a gente pensou em fazer essas lives sobre o ECA, pensando como que as pessoas precisam conhecer mais o ECA, né? E o Marcos está dizendo aqui que aí o poder público queria proteger, acaba por violar mais uma vez os direitos de crianças e adolescentes. Precisamos muito lutar para efetivar o nosso ECA. Exatamente isso, Marcos. Porque, por exemplo, se algumas coisas não estão muito adequadas dentro de uma entidade governamental ou não governamental, uma entidade municipal ou estadual, e não está tendo fiscalização, questões importantes de violação de direitos podem estar acontecendo,
E aí, muitas vezes, governantes que não querem fazer coisas meio por debaixo do pano, ficam meio favorecidos nessa situação, porque daí as coisas estão acontecendo, e fica sabendo que as coisas estão acontecendo e continua violando o direito dessas crianças e adolescentes que deveriam estar sendo protegidas. Exatamente. E aí, pessoal, nossa, é aquela parte da angústia, né, Dani? Que quando a coisa tá quente, que a gente acha que tem mais tempo, tem 5 minutos, mas eu vou tentar falar algumas coisas rapidamente, e não tão rapidamente. É muito importante a gente saber o seguinte, gente, o Estado é o maior violador dos direitos da criança e do adolescente. Isso é muito sério, isso é muito grave, nós temos que ter um que fazer com isso, tá? E nós podemos abordar, Dani, a gente pode fazer uma live só sobre a questão das violações e dos agentes violadores. Enfim, vamos nos falando. Rapidamente, toda entidade de atendimento, gente, para estar regularizada, precisa pedir registro no CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Toda a entidade de atendimento à criança e adolescente, tá? Para esse registro ser concedido, tem uma série de exigências, de documentos a serem levados e etc. Tá? Cada município tem aí, procure o CMDCA. Além do registro da entidade, é necessário também fazer a inscrição dos programas que essa entidade desenvolve. Tá? E aí eu estou falando das entidades não governamentais. Agora, do governamental, que a Dani, né, me pediu para falar também. As entidades governamentais têm que inscrever os seus programas. Então, por exemplo, medida socioeducativa executada pelo governo, medida socioeducativa em meio fechado, a de internação, Fundação Casa, tem que ter o programa registrado no CMDCA. E aí é passível de fiscalização, né, pelo próprio CMDCA, pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e Judiciário. Brevemente falando, é isso. Agora, enquanto a Dani falava, eu ficava aqui aflita e ansiosa com essa questão da Fundação Casa, Dani, porque eu tenho experiências distintas na fiscalização. Olha que interessante. Eu já fui conselheira municipal, tá? Já tive assento no CMDCA aqui em São Paulo. Então, as experiências que eu tenho de fiscalização na Fundação Casa, como enquanto militante pelos direitos da criança e do adolescente, com o grupo aí, né, de militância pela infância e adolescência, e às vezes tinha alguns representantes nossos também que acompanhavam. E aí, o que acontecia? Nós chegávamos na porta da Fundação Casa, era aquele chá de cadeira. 2 horas e meia, enrolando, aí um representante entrava para conversar, né, para poder fazer, né, o meio, aí, não, precisa entrar para fiscalização, e tem conselheiros municipais, tem conselheiros tutelares, enfim, eles maquiavam tudo, e aí a gente conseguia entrar, tá? Então, essa é uma experiência. Lembrem disso, 2 horas e meia na porta esperando. E aí, nós tínhamos, na época, né, início dos anos 2000, eram funcionários que ficavam naquela postura, assim, de braço cruzado, olhando para lá e para cá, e nós sabíamos, né, que eles estavam de olho, porque os meninos que conversavam com a gente iriam apanhar. Só um minutinho. Desculpa. E aí nós sabíamos que eles estavam exatamente de olho e marcando esses adolescentes para, olha, quem vai abrir a boca vai se entender conosco, tá? O tempo que nós ficávamos esperando ali era exatamente o tempo que eles estavam escondendo os objetos, tá? Com que eles batiam nesses adolescentes, ou até mesmo objetos de tortura. Essa é uma experiência. Militante, conselheira municipal, com sociedade civil e outros representantes aí. Depois, eu sou psicóloga, né, de formação, e durante um tempo eu integrei a Comissão da Criança do CRP, Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. E aí nós tínhamos uma comissão, tá, muito interessante de fazer fiscalização na Fundação Casa. Quem era essa comissão? CRP, o Conselho de Assistência Social, né, o CRES, tinha também representante da enfermagem, tinha representante
da vigilância sanitária, enfim, tinha um grupo de diversos profissionais, e tinha a doutora Mônica, que era da vara de execuções, do DEIJ, Departamento de Execuções da Infância e Juventude aqui de São Paulo. E aí uma baita diferença, porque quando chegava esse grupo, doutora Mônica, à frente, não tinha mais o que fazer, não tinha que esperar 2 horas e meia. Abre-se os portões. Eu me lembro de uma única unidade que eu pensei, nossa, esse povo é um tanto desavisado, em que nós chegamos, e aí a doutora Mônica chegou lá e falou, olha, sou a doutora Mônica, estou com o grupo tal, inclusive, promotor de justiça também ia junto. Nós estamos com esse grupo multidisciplinar, e aí nessa unidade não queria, né, tentaram enrolar a doutora Mônica, aí ela deu aquela coisa, né, de juiz, escuta, como assim? Né? Nós vamos entrar e acabou, alguma coisa nesse sentido, em 5 minutos nós entramos. E aí deu para entender por que também queriam dificultar a entrada, e nessa unidade, sabe, Dani, assim, porque nós entrávamos em todos os setores, né, e em todas as alas, digamos assim, e teve um momento que a doutora Mônica quis entrar em uma ala, que os agentes disseram que não era para a gente entrar, porque a nossa vida estaria em risco. Enfim, fica aquela coisa, vamos entrar, não vai, não sei o quê. Foi aberto, né, a doutora Mônica falou, abre, nós vamos entrar. Na verdade, não é porque a nossa vida estava em risco. Agora, olha, há muito tempo não lembro disso, eu estou até arrepiada agora. Sabe quem estava em risco? Ali eram, assim, meio que jaulas. Então, os adolescentes ficavam ali à cama de cimento, as suas necessidades físicas, né? Falando claro, xixi e cocô, eles faziam dentro de sacola de plástico, eles faziam dentro de garrafa, a alimentação dentro de saco plástico, vocês conseguem imaginar o fedor que tinha ali, tá? Então, fezes, urina, comida estragada. Então, ali, aquela cena foi uma das piores que eu vi na minha vida. Que o que nós falamos, pessoal, o pessoal fala assim, porque vocês defendem bandido, passa a mão na cabeça de bandido. Não. O que nós defendemos é o seguinte, tá? Que isso é uma das coisas. Primeiro, vocês precisam saber que defender direitos humanos significa defender a dignidade humana. Não é sinônimo de passar a mão na cabeça de bandido, como muita gente fala. Isso significa o quê? Ele cometeu um ato infracional, ele foi julgado pelo juiz, ele recebeu uma medida socioeducativa de internação e ele vai cumprir. Ponto. Tem que cumprir, porque é assim que ele vai pagar a dívida que ele contraiu com a sociedade. Agora, me diga, por que tem que submeter a condições desumanas? É essa a questão. Quando nós falamos em socioeducativo, acho que o próprio termo, né, o termo por si só, já é autoexplicativo. É essa questão. E aí, quando você coloca adolescentes nessas condições, que adolescentes vocês vão devolver, nós vamos devolver para a sociedade. É essa a questão. Então, finalizando, gente, é isso, e aí, já voltando também, na pergunta, né, eu não lembro quem foi o Adão ou o Marcos quem fez, né, sobre a questão de, e o que acontece quando não se consegue fazer a fiscalização? Um dos exemplos é este, de dentro da Fundação de Casa, né, se nós não conseguirmos fazer fiscalização, se os conselheiros tutelares não conseguirem entrar ali, se forem impedidos, e sabe, Dani, tem muito relato, assim, de diretores de unidades que não deixavam, que tentavam impedir, né, o conselho tutelar de entrar. Agora, juiz a fazer isso é demais. Então, quando o conselho tutelar não consegue fazer a fiscalização, quando tentam impedir, quando impedem de fato, essa é uma das consequências, tá? Adolescentes numa unidade de internação sendo tratado de forma subhumana, de forma desumana. Ou, por exemplo, crianças, adolescentes dentro de SAICA apanhando, e etc. Enfim, eu me alonguei um tanto, tem aqui a Eliane, eu vou colocar a questão dela, que tem a ver com essa fala. Sim, muitos acreditam que o ECA é frescura, mas ainda hoje há muita violência contra a criança e adolescente. Exatamente, Eliane, assim, nós temos leis ótimas, nós temos leis maravilhosas. Então, eu aconselho o seguinte, antes de saírem por aí disseminando essas besteiras, que eu chamo de mito, por isso que nós chamamos esse encontro de desmistificando o ECA, dizer que é para passar a mão na cabeça de bandido, abra o ECA, valer o ECA. Será que é isso mesmo? Aí você vai ver que não, né? Que, no caso
de ato infracional, por exemplo, existem 6 medidas socioeducativas a serem aplicadas. E aí eu vou dizer para você também, que fala que não pega nada, que adolescente pode fazer qualquer coisa, pense aí nas meninas e nos meninos que você conhece, que têm 12 anos de idade. Pense, né? Pensou? Localizou, sendo de família, sendo conhecido. Agora pense o seguinte: se esta adolescente, se este adolescente de 12 anos cometer um ato infracional grave, ele pode parar, ela pode ir parar dentro da Fundação Casa. Então, não diga que não pega nada, não diga que o ECA veio para passar a mão na cabeça de bandido. O ECA veio para proteger, sim, nossas crianças e adolescentes. O ECA veio trazer direitos das crianças e dos adolescentes, fala em políticas públicas, ou seja, vamos atender nossas crianças e adolescentes nas suas necessidades. Porém, como nós dissemos, o ECA é uma lei protetiva responsabilizadora. Responsabiliza o Estado, a família e a sociedade pelas violações dos direitos da criança e do adolescente. E também responsabiliza adolescentes a partir de 12 anos que cometam ato infracional. Então, vamos lá, pessoal, é fácil. Entre na internet, pesquise ECA e leiam artigos do ECA. Então, eu ouvi falar que o ECA diz isso. Abra a lei e veja se é isso. Gente, eu vou passar a bola para a Dani aí, para ela comentar, falar o que ela quiser, mas aí eu já vou me despedindo também. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada, pessoal, pelos comentários, muito obrigada a quem também, né, acompanha, mas não faz comentários. A presença de vocês, a força de vocês é essencial. E lembrando, se quiserem fazer sugestões também, façam. O nosso tema é Desmistificando o ECA. Tudo e qualquer coisa que vocês queiram saber sobre isso, sobre a prática do Conselho Tutelar também, enfim, sobre os diversos serviços, é só falar para a gente. Muitíssimo obrigada, Dani, muitíssimo obrigada por mais esse encontro maravilhoso e boa noite a todos. Um grande abraço. Thelma, no momento que a gente está finalizando, eu queria comentar, para a gente terminar, que a gente fala também, já falou em outras lives, que o Brasil é essa questão assim tão plural do uso da violência, né? A gente precisa entender que isso vem lá da época da colônia, da época que nós tínhamos aqui pessoas europeias que chegaram no Brasil e que quiseram controlar, escravizar os indígenas e, em seguida, as pessoas africanas, e tudo isso era feito através da violência. A violência hoje é cultural no Brasil por conta disso, porque lá desde a colonização se queria domesticar pessoas, se queria submeter pessoas. E isso nós precisamos combater diariamente, porque violência é contra criança, gente pobre, preto, mora na periferia. Essas são as pessoas de violência. Essas são as pessoas que são violentadas pelo Estado diariamente. Então, nós não podemos nunca e nós não podemos continuar fazendo eco às pessoas que dizem que é melhor bater mesmo, que tem que castigar mesmo, que isso, que aquilo. Não, nós precisamos dar dignidade para as pessoas, inclusive para aquelas que cometeram ato infracional, e fazer com que elas voltem com outras perspectivas para a sociedade. Então, não dá para a gente continuar defendendo atos de violência para quem quer que seja. Então, a gente precisa mudar essa nossa cultura de defesa da violência. E eu também quero agradecer muito a todos e todas que estão aqui participando com a gente. A gente gosta muito de conversar sobre esse tema e a gente gosta muito de compartilhar com vocês que estão aí assistindo a nossa live, porque veja só,
quanta coisa importante que a gente tratou hoje, não só para os profissionais, mas também para pais e mães que têm interesse em saber como que funciona, como que faz para ter mais creche em determinado bairro, programa de prevenção à violência, tudo isso são as políticas públicas, e a gente entender um pouco como que funciona, para a gente, então, lutar pelos nossos direitos, para a gente participar mais, lutar pelos nossos direitos. Então, a gente agradece muito, muito boa noite, muito obrigada, Eterna, e muito obrigada a todos e todas que estão aí com a gente até agora, 1h10 já de live. Boa noite.